Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os senhores. Estamos indo para a nossa sexta aula de Geometria Analítica, uma análise vetorial, e hoje vamos falar sobre dependência e independência linear. Esses conceitos são muito importantes. Ressalto, são muito importantes para você entender o resto da matéria, e também você usa isso em equações diferenciais. Caso você estiver fazendo matemática ou qualquer curso relacionado de exatas, em pesquisas, muitas vezes a dependência e a independência linear são conceitos muito utilizados nas pesquisas, no desenvolvimento de teorias, na prova de teoremas, enfim. Então, fique esperto, preste atenção nessa aula. Só para lembrar, as aulas que a gente teve foi vetores, o que são, né, suas definições, suas características, as operações entre os vetores, né, ou seja, a soma, a multiplicação de um vetor por um escalar, a soma de um vetor por um ponto, né, vendo aí a partir que dois pontos geram um vetor, né, ou seja, um segmento orientado, né. Então, agora vamos aí entrar no conceito de dependência e independência linear. Fique comigo, grande abraço. Bom, por uma breve introdução, um vetor é um representante de um segmento orientado formado por dois pontos. E isso foi que a gente viu na nossa primeira aula, né, de definição de vetores. A dependência linear é a relação que um vetor ou um conjunto de vetores tem entre eles mesmos, né? Ou seja, assim, se estamos falando um conjunto de um vetor, esse um vetor, qual que é a dependência que tem entre ele mesmo, né? E é isso que a gente vai discutir. Um conjunto de dois vetores, por exemplo, o conjunto de dois vetores U e V, qual que é a relação que U tem com V? Se há uma relação, nós chamamos essa relação, né? Quer dizer que o vetor é linearmente dependente do, do outro vetor, né? Ou seja, o U é linearmente dependente de V. Se não houver relação, dizemos que U e V são um conjunto de vetores linearmente independentes, ou seja, eles não dependem do outro vetor, né? Então, como assim, né? Vamos imaginar aí dois vetores U e V. Vamos considerar que U e V são paralelos, né? Podemos dizer então, já que eles são paralelos, né, que U é igual a A vezes V, sendo que A é um número real. Ou seja, já que eles são paralelos, U ele pode ser duas vezes o V, ou pode ser meio V, ou pode ser 3/4 de V. Ou seja, existe uma relação linear entre eles, né? E para um conjunto de 3 vetores, 4 vetores, isso vamos discutir nessa aula. Bom, primeiramente vamos discutir sobre qual é a relação que os vetores têm entre si. Ou seja, um vetor ele pode ser paralelo a um outro vetor, ou ele pode ser perpendicular, ou ele pode ser ortogonal. Então, temos várias definições que o livro mesmo aborda, o livro de Geometria Analítica aborda, e essas definições vão ser importantes para discutirmos sobre a linearidade, a relação do LD, linearmente dependente, ou LI, linearmente independente, né? De uma característica de um conjunto de vetores, né? Ou apenas um vetor. Então, bora pro caderno. Então vamos para a primeira definição. Considerando uma reta R, um vetor U e um vetor V, tal que se U for paralelo a R e o vetor V for paralelo a R, então quer dizer que U é paralelo a V, né? É bem intuitivo isso, né?
Considerando uma sequência de 3 vetores u, v e w, pertencente a V3, temos a seguinte condição. Se u, v e w forem todos paralelos ao mesmo plano, ou podemos dizer se esses 3 vetores são coplanares, então eles são linearmente dependentes. Então, independente a forma do vetor, o ângulo que ele está, se eles são paralelos entre si ou não, se tiver 3 vetores e eles estiverem todos no mesmo plano, eles são linearmente dependentes. Caso algum desses vetores não pertencer ao plano, né? Então, caso algum desses vetores não forem, na verdade, paralelo ao plano, então quer dizer que eles são LI. E a nossa letra D é qualquer sequência com 4 vetores ou mais, eles são LD. Pensando num espaço tridimensional, a gente tem um vetor a mais do que os 3 vetores, né? Então quer dizer que esse um vetor, ele vai ter que depender de 3 componentes. Essas 3 componentes são os vetores, os outros vetores que participam dessa sequência, né? E a gente vai ver melhor isso na próxima aula, quando a gente falar de base, né? E aí a gente vai falar dos eixos cartesianos, vamos falar de bases cartesianas diferentes, então você vai ficar um pouco mais claro, né? Mas por enquanto, fique com isso na cabeça. Bom, nessa aula então, nós falamos um pouco sobre a definição se é linearmente dependente ou linearmente independente, né? Sobre essas definições a partir de uma abordagem geométrica entre os vetores, né? Lembrando que isso são conceitos que envolvem a relação de uma sequência de vetores, né? O que é uma sequência de vetores? É um conjunto de vetores, né? É um espaço de vetores e estamos isolando todo o resto e conversando sobre aqueles vetores, né? Então, a próxima aula vai ser a parte 2. A parte 2 a gente vai abordar de uma forma algébrica, né? Então, usando contas, equações, né? Para mostrar formas de mostrar se é linearmente dependente ou não. E a outra aula, né? Que vai ser a aula extra. Essa aula extra vai ser só exercício, né? E aí com os exercícios você vai ver que vai ficando mais claro. Mas vai tentando aí absorver esses conceitos, porque são conceitos realmente muito importantes. E espero que tenha gostado da aula. Deixa o like, deixa um inscrito. Não tem nada aqui nem aqui, mas tem um botão lá embaixo que dá para se inscrever. Grande abraço!